De Oliveira, de 51 anos, foi sequestrado, feito refém junto com a família, roubado e assassinado por criminosos. O corpo do empresário foi encontrado com as mãos amarradas na zona rural de São José dos Pinhais. A causa da morte, segundo a polícia, teria sido porque o empresário estaria cobrando uma dívida relacionada à venda de uma moto. José Ricardo era dono de uma empresa de cobranças. Dos 4 envolvidos no crime, um suspeito está preso, 2 estão foragidos e 1 está morto. E mais de 7 meses depois, o filho do empresário assassinado teve que dar explicações na delegacia. Você vai ver e vai entender na reportagem por quê. 8 meses após a morte do pai, Rafael teve que voltar à delegacia de São José dos Pinhais nesta segunda-feira. Acompanhado dos advogados, o jovem denuncia por calúnia réus acusados de matar o pai dele, o empresário José Ricardo Amaro, após o acusarem de agiotagem e de ser mandante de um homicídio. Estamos juntando os cacos ainda, aí fui entrar com um advogado de acusação, para ajudar a não ficar impune, para amanhã depois não acontecer isso com outro pai de família. Em uma petição anexada ao processo, os advogados afirmam que Rafael é uma pessoa perigosa, envolvida com assassinatos e a venda de carros roubados. O pai de Rafael, José Amaro, foi morto em fevereiro desse ano. O corpo do empresário foi encontrado com as mãos amarradas para trás, com cordas e com marcas de tiros. Segundo a polícia, José foi sequestrado, levado até a casa dele e forçado a abrir um cofre. Depois foi levado até uma região rural e morto. A investigação da morte de José Ricardo terminou com 4 pessoas sendo apontadas com algum tipo de envolvimento no crime. Uma delas está presa, 2 estão foragidas da justiça e uma morta. Segundo os advogados dos réus, Rafael e a família estariam por trás dessa morte e, inclusive, estariam encomendando uma nova execução. No documento que traz as graves acusações contra Rafael, os advogados afirmam que o jovem foi o responsável pela morte de um dos acusados do crime e estaria oferecendo R$100 mil pela cabeça de outro réu do crime. O advogado de Rafael nega as acusações e as classificam como mentirosas. Falsas acusações, acusações levianas, acusações pálidas que colocam um menino que teve o seu pai morto como principal protagonista da morte dos acusados. Essas calúnias não têm arrimo em provas e nós viemos até a delegacia para colocar o pingo nos is. Os advogados que acusam Rafael forneceram ainda à justiça documentos que comprovariam os supostos crimes que ele teria cometido. Esses documentos estão em sigilo a pedido dos réus. Eu acabei de protocolar um BO aqui contra o advogado e contra ele por calúnia. Se eles tiverem prova, eles que vão mostrar, mas não tem cabimento, não tem prova nenhuma. Não tem cabimento eu ter mandado matar alguém ou estar pagando 100 mil pela cabeça de alguém. Estamos juntando aí dinheiro para poder pagar advogado, para colocar esses vagabundos, porque são vagabundos, atrás das grades. Pois é, uma situação muito complicada, inclusive. Mas, doutora Márcia, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Aqui nós temos suspeitos de envolvimento no crime, desse empresário, desse homem que foi assassinado, colocando o filho dele na reta da investigação, dizendo que ele estaria, me parece que, fazendo um tipo de uma vingança. Sim, é o que ele dá a entender, Jason, de que exatamente estaria buscando a vingança, teria sido parte na morte de um dos elementos e solicitando que outros elementos também fossem mortos. É claro que a gente entende que as defesas, em muitas situações, se apegam com alguma atividade que acaba gerando confusão dentro do processo. Mas a polícia separa uma situação da outra e vai investigar especificamente essas informações que foram recebidas, para verificar se tiveram veracidade ou não. Se não contarem com veracidade, eles vão responder por